foi proposta a ideia de falar dos desafios da advocacia criminal, eu que já estou próximo de completar 25 anos de advocacia criminal, procurei organizar em 7. Então, os 7 desafios da advocacia criminal. Obviamente, não esgotam o assunto, porque se tem uma coisa que a advocacia criminal tem, é desafios. Então, só para organizar o raciocínio, eu dividi assim. Então, o primeiro deles é superar e lidar com estereótipos. Nós, advogados criminalistas, sempre quando nos apresentamos, já somos ali permeados por grandes estereótipos e preconceitos já estabelecidos na sociedade. Muito se confunde a figura do advogado criminalista com a figura do acusado por um crime, né? Que vulgarmente a gente chama de criminoso. E não necessariamente alguém que é acusado de um crime é um criminoso. Esse é um outro estereótipo. Porque no nosso país vigora a presunção de inocência, segundo a qual ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então não é o simples fato de alguém ser investigado ou acusado de um crime que o torna criminoso ou culpado por aquele crime. Isso já é a primeira coisa, porque essa já é uma dificuldade grande que a gente tem no exercício da advocacia criminal, porque já há todo um tratamento diferenciado para aquele que é acusado de um crime. Não se desenvolve ou não se tem empatia por aquele que é acusado de praticar um crime. Como se não pudéssemos ser acusados injustamente da prática de um crime. Como se isso não fosse uma realidade do nosso sistema de justiça. Como se a nossa justiça fosse sempre acertada. Muito pelo contrário, a gente vive num ambiente de muito erro judiciário, ainda de muitas mazelas nas investigações e nos processos criminais, que conduzem, muitas vezes, não só à acusação indevida, como muitas vezes à condenação indevida. O sistema de justiça, ele é estabelecido com instâncias para que a gente possa ter ali um filtro para tentar reduzir a possibilidade do erro judiciário. Então, é importante que a gente entenda que as normas penais e processuais penais, ao contrário do que às vezes a opinião pública imagina, não existem para punir o cidadão, mas sim para defender a liberdade dos cidadãos. Quando você fala em sistema de justiça, especialmente em direito penal e processo penal, até menciono Eugênio Raul Zaffaroni, um grande jurista argentino, esse sistema formado pelo direito penal e pelo processo penal são um dique de contenção do poder punitivo do Estado. Ou seja, são uma proteção do cidadão contra o arbítrio estatal. Então, quando você estabelece, por exemplo, no direito penal, que não há crime sem lei anterior que o defina, você está impondo um limite ao poder punitivo. O Estado, por mais poderoso que ele seja, ele não pode punir se não houver uma lei anterior que defina aquela conduta como crime. Não só, mas também a pena também tem que ter previsão anterior. E a pena tem limitações. Tem um mínimo, mas também tem um máximo. Também existe um tempo máximo de cumprimento de pena. Também existem limitações ao direito de punir. A pena não pode ser perpétua, não pode ser cruel, não pode ser de trabalhos forçados, não pode ser algo que tire a dignidade da pessoa humana. Então, notem que os mecanismos do direito penal e processo penal são uma proteção do cidadão. E o devido processo legal, né, que também é uma garantia constitucional, e, aliás, quando se fala em garantia, hoje em dia está tão contaminada essa palavra, né, a ponto de ser até adotado como xingamento, às vezes. Ah, esse juiz é garantista, ou você é garantista, como se fosse algo pejorativo, quando, na realidade, ser garantista é trabalhar para assegurar aquelas premissas que a Constituição nos assegura, nos garante. A garantia da presunção de inocência, como eu mencionei,
a garantia do devido processo legal, segundo o qual ninguém pode ser privado da sua liberdade e nem dos seus bens, sem a observância do devido processo legal. E acho que isso é o primeiro desafio da advocacia criminal. Mostrar que o trabalho do advogado não é defender o crime nem o criminoso, mas defender, sim, o direito e as liberdades individuais. Acho que essa é o primeiro desafio. O segundo desafio que eu coloquei aqui é ter respeitadas as suas prerrogativas profissionais. E o que são prerrogativas profissionais? São ferramentas e instrumentos de trabalho. Nenhuma prerrogativa prevista lá no nosso estatuto, que é uma lei federal. Aliás, essa semana, novamente, tivemos uma situação absolutamente indevida lá na CPI. Deixa eu pegar só uma água. Não sei se todos acompanharam, mas na CPI, não sei se foi ontem, se foi quinta-feira, o advogado que acompanhava o depoente, ele pediu a palavra pela ordem. Falou, pela ordem, excelência. Ele ia fazer ali uma observação sobre algo que estava em desordem, alguma questão de fato ou de direito que estava sendo ali não observada pelos deputados. E aí ele foi corrigido e foi repreendido pelo, se não me engano, o presidente da CPI, dizendo que entre a prerrogativa prevista no estatuto e o regimento interno da casa, prevaleceria o regimento interno. Primeiro, faltou na aula de Direito Constitucional, talvez não tenha participado disso, né? Não tenha tido essa oportunidade, mas ontem, prontamente, o nosso presidente do Conselho Federal, Dr. Beto Simonetti, oficiou à Câmara dos Deputados, lembrando que o Estatuto da Advocacia não é uma norma interna da OAB, mas é uma lei federal, norma cogente, aplicável a todos, e supera em muito o regimento interno da Casa, da Câmara dos Deputados. A gente, no dia a dia, se depara com violações de prerrogativas das mais comezinhas, das mais básicas. Por exemplo, ter acesso aos autos de um processo. Ter acesso aos autos de uma investigação. Existe até uma súmula vinculante que obriga a dar-se acesso da investigação ao advogado, no interesse do seu constituinte. E a gente se depara com a todo momento com violações dessa natureza. Dirigir-se diretamente ao magistrado, ter acesso ao magistrado para levar uma demanda urgente, ser atendido pelo juiz, muitas vezes também é algo bastante dificultado. Então, coloco como segundo desafio da advocacia criminal ter as suas prerrogativas respeitadas, basicamente, né? Sem ter que toda hora estabelecer-se uma guerra. Mas deixando claro, né, que nós não temos medo da guerra. Nós não temos medo do enfrentamento. Nós somos do diálogo, mas não fugimos à luta. E não só o advogado criminal, como também a OAB está pronta para defender as prerrogativas da advocacia. Esse ano tivemos uma passagem deplorável na cidade de Batatais, não sei se os acadêmicos acompanharam, que um advogado que estava ali perguntando e exigindo um mandado de busca para que os policiais ingressassem na casa do seu cliente, ele sofreu uma agressão física da mais vil possível. O investigador deu uma cabeçada no nariz do advogado, derrubou-o ao solo, o socou, o chutou, subiu em cima dele, colocou o joelho no peito dele, o xingou, o humilhou, né? Mas estávamos lá prontamente, a presidente Patrícia Vanzolina se deslocou daqui, cancelou toda a sua agenda, foi lá no dia seguinte fazer uma ação mostrando que a ação absolutamente estava equivocada e a nossa Comissão de Prerrogativas tem tomado providências no âmbito da corregedoria contra esse mal policial. Não somos contra a polícia, mas somos contra a ação de maus policiais. Um terceiro desafio que eu destaquei seria o de assumir o protagonismo no processo. Quando eu falo assumir o protagonismo, não estou querendo dizer que o advogado criminalista tem que ser o mais importante, mais do que o juiz, do que o promotor. Não. O artigo 6º do Estatuto da Advocacia fala
que não há hierarquia nem subordinação entre juiz, promotor e advogado. E muitas vezes o advogado é colocado numa posição subalterna, como de coadjuvante no processo. E isso o advogado não pode aceitar. O advogado não está ali de enfeite. Aliás, o advogado não pode, obviamente, imaginar que ele é um acompanhante de luxo do cliente. Não, ele é protagonista. Ele é também fiscal da lei e do processo, das provas que são produzidas. Então, ele não só indica, toma iniciativa na produção probatória, como deve participar ativamente na instrução criminal. E a gente tem visto afrontas a este papel de protagonismo da advocacia criminal, até mesmo em audiências de instrução básicas. Outro dia eu tomei até um susto. O Luiz Eduardo estava lá na audiência, terminou o interrogatório, depois do interrogatório vem os debates orais, né? Terminou o interrogatório, o juiz falou para mim assim: o senhor está com a palavra, doutor. Eu falei: eu? Não, primeiro é o promotor. Ah, desculpa, doutor, o promotor já me mandou aqui o memorial dele no pendrive. Para piorar, eu falei: então eu preciso conhecer o que o promotor tá se manifestando, né? Aí o juiz falou: então tá, então o senhor vai lendo aí, eu estou cobrindo aqui estou acumulando com a outra vara, eu vou lá fazer audiência, o senhor faz, e o senhor já pode editar o seu debate aqui para o escrevente. Aí eu falei: excelência, eu não vim debater com o escrevente, não. Se Vossa Excelência não estiver presente, eu não vou me manifestar em debates. Então, tem uma situação muito, muito grave, não é? Isso quando a sentença já não está pronta, independente das alegações que a defesa... E, na realidade, isso não é um desrespeito ao advogado. É também. Mas é um desrespeito ao direito de defesa, aos argumentos que a defesa trará ao processo. E isso é algo bastante frequente. Então, já se preparem. Quarto desafio. Manter-se atualizado. Isso é um desafio, porque toda hora muda a lei, toda hora tem novidades, novas tecnologias surgem a todo momento, tecnologias de investigação, muitas vezes usadas ali, que eu acho muito positivo, pelos agentes de polícia. Eu acho que a polícia científica tem que avançar. Isso é realmente necessário enquanto cidadão, espero isso da polícia, mas nós temos esse desafio de ter acesso às provas, cada vez processos mais volumosos. Se você pega aquelas operações que têm grandes interceptações, hoje em dia, você aprende um celular, vem um elevado volume de dados, né? Isso tudo o advogado tem que ter acesso. Já é difícil o acesso, mas tem que ter direito, tem que saber lidar com isso, tem que saber estudar isso. Não é mais pegar um processo com 200 páginas e ler, e você está estudado. Hoje em dia você vai pegar, tem anexos, apensos, tem uma série de documentos eletrônicos. Isso é um desafio. Então, manter-se atualizado quanto à legislação, manter-se atualizado com relação às novas técnicas de investigação. Então, você tem que também estar antenado os novos mecanismos disponíveis para a advocacia. Trabalhar sozinho está cada vez mais difícil. Cada vez é mais necessário você ter uma equipe multidisciplinar. Então, esse também é um desafio que você tem que estar atento. No passado, a nossa preocupação era saber falar, saber escrever, né? O advogado tinha que fazer curso de oratória para fazer uma sustentação oral, para fazer uma defesa no tribunal do júri, né? Hoje em dia, além dessas habilidades, se exigem outras habilidades do advogado criminalista para que ele possa jogar minimamente com igualdade de condições. Ele nunca vai ter igualdade de condições. O Estado conta com todo um aparato, seja por parte da polícia, por parte do Ministério Público, e a defesa, por mais que seja o melhor advogado do Brasil, com o réu mais rico do Brasil, ainda assim ele vai ter dificuldades de equiparar suas forças nessa disputa. Mas, de qualquer forma, a gente tem que se preparar e se manter atualizado com essas novas técnicas. Quinto desafio que eu coloquei aqui.
Esse aqui talvez seja o mais difícil de todos. Captar clientes. Não é? É muito bacana trabalhar, mas para trabalhar você precisa ter cliente. E para você ter cliente, você tem que ter aí algumas questões, né, que hoje são muito importantes. Você tem que ser conhecido. Hoje em dia o marketing, ele é essencial. Você ter credibilidade, você ter reputação, visibilidade, dentro das normas éticas. Porque o advogado não pode se auto-engrandecer, o advogado não pode se valer de terceiros para angariar causas, ele não pode fazer concorrência desleal, mas ele pode, como estavam falando ali, gerar conteúdos. Não é? Então ele pode usar o marketing de conteúdo, ele pode ter redes sociais, nosso código de ética foi atualizado para essa nova realidade. A própria OAB fornece uma série de ferramentas. Quem ingressa nos códigos da OAB tem lá à disposição a oficina da advocacia que fala sobre marketing jurídico, mas aqui tem um monte de eventos sobre marketing jurídico, empreendedorismo legal, tantas iniciativas para que o advogado possa chegar até o cliente ou o cliente chegar até o advogado de forma ética. Esse é um desafio. Depois que o cliente chega, tem o desafio de precificar também. Precificar também é um desafio. Como que você bota preço no seu trabalho? Cada causa tem a sua complexidade, tem o seu volume de trabalho, cada cliente tem a sua capacidade financeira diferente. Precificar o trabalho também é muito desafiador. É algo que a gente tem que estar preparado. Fazer um bom contrato de honorários, prevendo as responsabilidades, também é um desafio. Não é? São desafios porque não adianta nada eu pegar a causa e sair trabalhando que nem um louco e não ter combinado direito. Os honorários, de criar expectativas equivocadas no cliente. Tanto que eu coloquei aqui que o sexto desafio é lidar com as expectativas, tanto dos clientes quanto dos seus familiares. Porque não tem uma coisa que tira a paz do advogado, são as ligações e as cobranças dos clientes e dos familiares, porque você está lidando com pessoas, muitas vezes, que respondem ao processo presas. E para quem está preso, um dia é muito tempo. Horas já são muito tempo. Imagina meses. E a nossa justiça, por mais que ela avance na tecnologia, avance na questão da digitalização, ela ainda é lenta, ela ainda não responde com a rapidez. Prende-se muito rápido, mas para soltar é muito difícil. Um pedido de prisão, no mesmo dia, ele passa por todos os seus trâmites e expede-se um mandado de prisão. Para soltar, parece aquelas... Eu não vou lembrar, mas aqueles enforca-gato que você coloca assim, né? Para fechar é facinho, para tirar depois, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande em administrar essas expectativas. Então o advogado, se é uma coisa que ele não pode fazer, o advogado criminalista não pode, é prometer resultado. Isso não existe. A atividade do advogado é uma atividade de meio, e em questão criminal, às vezes no afã de pegar o cliente, às vezes no afã de cobrar um honorário, às vezes cumprir com as suas obrigações, de pagar o aluguel, pagar as obrigações do escritório, o advogado cai nessa armadilha. E é uma armadilha sem saída também. Não prometam o resultado não depende de você. O que depende de você é o seu trabalho, o seu empenho, a sua dedicação, mas quem vai julgar é o juiz, ou o jurado, ou o desembargador, ou o ministro. Você pode ter o melhor argumento jurídico, você pode ter feito isso 1000 vezes, ter dado certo as 1000 vezes, mas isso não garante que vai dar certo a milésima primeira vez. Então, tomem muito cuidado, não prometam resultados. E eu coloquei aqui algo que não é tão frequente, né? Mas cada dia está mais frequente, é relacionamento com a mídia. Eu estou falando mídia, não precisa ser necessariamente a grande mídia, mas qualquer tipo de mídia é um desafio também para o advogado criminalista.
tem alguns colegas que têm a opinião que a gente não deve falar com a mídia. Eu não sou dessa opinião, não comungo dessa opinião. Eu acho que o advogado não deve promover o caso na mídia, não deve levar o caso para a mídia, porque, para nós, quando a gente está na defesa, principalmente, né? Porque o advogado também pode atuar na área como assistente de acusação. Mas, quando a gente está na defesa, a mídia, invariavelmente, ela é prejudicial. Ela vai formar uma opinião ruim, né? Especialmente no caso de júri. Chegar lá no júri, os jurados já vão estar contaminados. Não só os jurados, né? O pessoal acha que só o jurado é influenciado pela mídia. Não é. Todo juiz também é ser humano e também sofre influências também da mídia. Mas o que quer dizer no relacionamento? Toma cuidado, tem que saber falar com a mídia. Não confiar 100% do que você está falando está em off. Né? Já vi usarem coisas que foram supostamente declaradas em off. Né? Tomar cuidado com a forma como você se expressa. Às vezes, ao invés de ajudar, você vai atrapalhar. Mas eu acho importante que, se o caso está na mídia, que o advogado saiba falar. Porque senão o outro lado vai falar. E aí vai ficar só a versão da acusação e não vai ter nenhum contraponto. Então é importante.